Pessoal, eu tava procurando o melhor local para eu fazer esse vídeo. Vou fazer um vídeo parado hoje, que meus vídeos é tudo andando, né? Caminhando e falando, igual a Mari tá cavaleada. Mas esse vídeo hoje vai ser parado, igual você viu aí no título. Hoje eu tenho muita coisa para falar para vocês. Coisa que talvez você não saiba. E coisas também que talvez você chegou aqui, você que está com seu casamento destruído. Eu já passei por isso. Eu tô aqui para dizer para você o que eu fiz para restaurar o meu casamento. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram e teve uma seguidora que disse assim: Fran, casamento é você adubar ele todo dia. É todo dia você cuidar um pouco. E realmente é isso. E a gente sabe que casamento é isso. Então por que muitas das vezes o casamento não dá certo? É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo para vocês. Quero dar algumas dicas aqui, contar a minha experiência, contar a minha história de como foi o meu casamento. Já tem 15 anos que eu estou casada com o Edmilson. Vocês conhecem o Edmilson. O Edmilson tem canal aqui no YouTube. E assim, foi muito difícil. Eu não vou usar o nome difícil, eu vou usar o nome desafiador. Foi muito desafiador. Quando eu conheci o Edmilson, tem história aqui no canal que eu conto como eu conheci ele. Ele foi lá em casa cobrar o meu irmão, dizendo ele que já me conhecia, porque eu sempre passava ali na porta da loja. Aí ele disse que ficava me olhando. E aí é como se ele tivesse programado, né, para ir lá cobrar o meu irmão. E ele nem sabia que eu estava lá. E ele não me viu, porque eu fiquei olhando ele pela brecha, assim, da parede, sabe? E depois daquele dia, tudo aconteceu assim muito rápido. Naquela época eu já tinha 27 anos e a gente namorou assim aproximadamente 3 meses. Eu namorei 1 mês com ele tomava muita bebida alcoólica. Era cachaceiro do brabo, tá, gente? Eu vou contar rapidamente aqui como foi que tudo aconteceu. E aí eu falei assim: Edmilson, a gente não vai dar certo, porque você é cachaceiro. Ele era pé de valsa, gente. Eles lá na minha cidade tem muita festa, né? E ele ia pra festa, ele dançava. E aí um dia eu fui pra festa mais ele. Ele falou assim: não, vamos, eu te amo, vamos lá mais eu. Eu falei: tá bom. E eu, evangélica, e fui. Falei: eu vou lá ver como que é esse trem. E cheguei lá, gente, ele dançou com todas as mulheres lá daquele galpão, lá daquele lugar. E eu fiquei olhando aquilo assim, né? E ele dançando, agarradinho mesmo. E aí ele veio de lá todo suado. Aí ele já chegou todo suado com um copo de cerveja na mão. E ele, nossa, tô pra morrer de calor. Gente, eu tava assim, ó, morrendo de frio, de braço cruzado, porque a pessoa que não sabia dançar, não sabia fazer nada. Mas eu fui naquela festa, naquele dia com ele, para eu ter a plena convicção que eu não queria ele, que não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí passou mais ou menos 1 semana, eu terminei com ele, falei: olha, não vamos dar certo, a gente não dá certo, vai procurar a tua turma aí de cachaceiro e eu vou procurar a minha turma da igreja, vai ficar na tua. Não dei nem falei que era por causa da bebida, que eu falei: vai que esse trem ainda vai ser crente e só para me enganar né, como a gente conhece, né, e só para depois voltar a beber. E aí eu nem falei nada. E aí ele ficou muito arrasado, né? E eu falei: olha, não quero, pronto, acabou e tal. E ele ficou conversando com a minha mãe. Ele sempre ele sempre via minha mãe lá fora, porque a loja era bem pertinho da minha casa. E aí minha mãe falou para ele: se você fizer um compromisso com Deus, quem sabe a pequena te quer. A pequena que é eu, porque o meu apelido é Pequena. E aí ele disse: olha, pois eu vou fazer esse compromisso com Deus, porque eu amo a sua filha e eu quero me casar com ela. E ele fez o compromisso com Deus. Mas eu fiquei 1 mês terminada com ele. Gente, eu sou tinhosa, vocês não sabem nem o tanto que eu sou tinhosa. Eu falei: não, mãe, esse cabra quer me enganar, não vou cair nessa de jeito nenhum. Deus que me defenda, Deus que me defenderá. Ele realmente foi para a igreja, eu vi mudança na vida dele. Ele falou: olha, nunca mais eu vou beber. E eu falei: olha, sendo assim, então a gente vai casar. E todo mundo falou: não casa, que, meu Deus, esse homem ele vai voltar a beber, vai voltar a dançar lá no forró dele, que ele não vive sem. E eu falei assim: não, vou casar sim. E eu orei também, tive a confirmação de Deus, tá, gente? E foi muito rápido assim o nosso casamento. Tanto é que quando a gente casou, a gente não tinha nada, nem um copo, nem um pano de prato, nada. Gente, a gente não tinha nada. Eu fiquei 3 meses morando na casa da minha mãe, não casei na igreja.
eu até coloquei lá no Instagram que não tinha casado na igreja, aí muita gente falou, Fran, mas então não valeu, né? Mas eu sempre tive o sonho de casar na igreja, só porque quando eu me decidi casar, eu não tinha nada para fazer festa, alugar vestido, arrumar convite, ornamentação de igreja, gente, ia ficar muito caro. Meu pai ainda falou, olha, se vocês quiserem, eu arrumo a festa. Eu falei, não, pai, a gente precisa ter umas coisas, uns copos, um fogão. Então o senhor pega esse dinheiro da festa e dá pra gente, que a gente vai comprando essas coisas. Aí entramos em acordo, tudo bem. Só porque meu pai achou que a gente ia demorar uns 6 meses para casar, né? E ali a gente ficou noiva, acho que com umas 2 semanas que eu tava noiva. Eu falei, vamos casar logo. Esse negócio de ficar noivo pro resto da vida, namorar o resto da vida, eu me livro, já tô velha. Você também já tá velho, porque com 27 anos na minha cidade era considerado velho, né? E eu sei que a gente foi e casou, assim, rápido, muito rápido. Eu cheguei no cartório, falei, viemos casar, eu tava trabalhando, saí do serviço, cabelo rabo de galo, e cheguei lá e casei, voltei pra casa, falei, pronto, agora a gente tá casado. Liguei pro pastor, falei, pastor, a gente não casou na igreja que a gente tem um centavo, pastor, a gente tá precisando de uma oferta. Vem aqui abençoar o nosso casamento. Ele falou, eu vou aí, era uma sexta-feira, e falou, domingo eu apresento vocês como casado na igreja. Eu falei, ótimo. E assim foi feito, desse jeito, gente. Quando a gente casa assim, eu considero que eu não namorei muito, né? A gente não namorou muito tempo, porque o tempo que a gente se conheceu foi muito pouco. E aí depois que a gente casou, que veio, né, as dificuldades. Primeiro que a gente casou já não tinha maior dificuldade, não tinha nem um centavo, não tinha estrutura nenhuma. Eu tinha tudo para não levar aquele casamento pra frente, gente. Eu tinha tudo, assim, eu tinha todos os requisitos para falar assim, olha, vamos terminar aqui, vamos acabar com isso, que é só sofrimento. Porque foi muito sofrimento, tanto para mim como pro Edmilson. O Edmilson morava com a irmã dele e ele tinha uma vida assim razoável e eu tinha uma vida razoável morando com meu pai, né? E quando a gente foi morar numa casa, cara, foi terrível. Né? A hora que a conta de energia, a hora que a conta de água, a hora que não tem um mantimento dentro de casa, você tem que ter muito amor, você tem que ter assim muita opinião, muita resiliência, muita flexibilidade, que senão você larga, né? E a gente passou por muita dificuldade. Gente, eu dormia e acordava pensando em largar do Edmilson. Todo dia eu falava, eu vou largar. Eu não falava para ninguém, nem para minha mãe, nem para o pastor, porque eu ia dizer, gente, como é que eu vou dizer que vou largar devido às dificuldades? Né? Porque ele era bonzinho, ele não me traía, ele era uma pessoa boa, só porque a gente brigava muito, tá, gente? Muito, porque ele era totalmente diferente de mim e eu era totalmente diferente dele, como vocês já perceberam. Vocês veem o tanto que ele é diferente de mim, mas hoje o que a gente faz? A gente se aceita, eu sei como é que ele a gente acostuma com o decorrer do tempo. Mas no início não foi fácil e por várias vezes eu pensava em desistir, ele também pensava em desistir. Muita luta, muito sofrimento nesse período de 15 anos. Ele passou um bom tempo desempregado, porque ele na minha cidade pequena, é difícil para arrumar emprego. E depois, quando ele arrumou emprego, ele foi embora para Brasília. Ele ficou 6 meses em Brasília, mas nessa época a gente estava bem, né? Quando ele foi para Brasília, a gente estava bem. Ele foi para trabalhar lá, ficou 6 meses. Então, assim, no decorrer desses anos, o meu casamento passou por muita tribulação, gente, por muita luta. E eu tô aqui para dizer para você que tá aí do outro lado, você não é único que passa por luta no seu casamento. E um dia eu estava na igreja e o pastor disse um versículo que eu nunca vou esquecer, que está lá em Mateus. Eu não me recordo, eu vou depois editar o vídeo e colocar assim, que o reino subdividido não resistirá. O reino ou a casa dividida, ela não subsiste, ela não vai para frente. Esse é o versículo que está lá em Mateus, se eu não me engano, é Mateus 25:12, tá, gente? Quando o pastor falou esse versículo, e ele explicou lá uma explicação assim,
E eu falei, gente, esse versículo é para mim. Porque até então, naquela época, gente, nós não tinha nada. Tudo que a gente fazia não dava certo. Era tanta luta, assim, a gente tentava ganhar dinheiro, a gente tentava arrumar as coisas. Na hora que arrumava uma coisa, bagunçava outra. Na hora que ajeitava uma coisa, outra coisa bagunçava. E tipo assim, era só luta, só problema. E nesse tempo todo a gente querendo arrumar filho. A gente não tinha condição... Ele não tinha condição de alimentar eu. E a gente queria arrumar 5 filhos. É por isso que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas quando o pastor leu aquele versículo, eu comecei a estudar, comecei a ler livros sobre casamento. E todos os livros, eu li um livro, gente, ele tinha 580 páginas, né? Os 7 segredos do sucesso. Ele não é gospel, não é evangélico, tá? Se eu não me engano, é até de Tony Robbins, que é esse livro. E lá ele falava no Mastermind. E eu falava assim, gente, o que é esse Mastermind? Ele falava que é uma pessoa, um ajudador, uma ajudadora. E eu dizia, mas quem é esse? Aí eu pensava, gente, essa pessoa que esse cara tá falando bem aqui no livro não pode ser o Edmilson. Não tem condição de ser o Edmilson. Gente, quando eu cheguei no final do livro, eu descobri que aquela pessoa que é o Mastermind é o meu esposo, ou é o cônjuge, né, que a gente fala. E eu fiquei chocada com aquilo, ou seja, todas as hipóteses levam para onde? Que se você tiver dividido, você não prospera. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês todo o patrimônio que a gente tem. A gente não tem muita coisa não, tá? Nosso patrimônio não é tão grande assim, mas você que me conhece, você sabe. Tudo que a gente conquistou ali, lá tá minha casinha, meu pé de planta aqui, ó, cega machado esse aqui. Mas a minha casa, essa terra, aquele morro ali também é nosso, tá? O que eu quero dizer para você, que a partir do momento que eu entendi que se eu não me alinhasse com o Edmilson, que se eu não entrasse em concordância com ele, nada ia dar certo. Nada ia... Peraí, gente, que tá tremendo, né? A partir do momento que eu falei, Edmilson, a gente tem que estar em comum acordo. Porque até então, gente, o Edmilson falava uma coisa... E eu falava assim, não, você não sabe, você olha, isso aqui é melhor, do meu jeito é melhor. Eu nunca acatava a opinião dele, ele nunca acatava a minha. Aí o que acontecia? Eu e ele ficava brigando o tempo inteiro. Ele brigava de um lado, ele queria fazer uma coisa, até quando a gente mudou pra cá. A gente demorou mais romper na vida, porque ele queria fazer uma coisa e eu queria fazer outra. Ele falava, vamos fazer isso. Eu, não. De meu jeito ele não presta, e eu era tupetudo e ele era mais ainda, então nenhum cedia. E a gente vivia na peia. E eu tô aqui para dizer para você que eu cedi, você que tá aí do outro lado, presta bem atenção no que eu tô te dizendo. Porque às vezes fica uma briga, porque você fala, Fran, mas eu estudei, eu tô certa, o meu marido não sabe de nada. Sabe quando isso aconteceu, o que você vai fazer? Convencer o seu marido com jeitinho, tá? Para que ele venha para o teu lado. Não é você se opor a ele, porque quando você se opõe, o que acontece? Faz isso, né? Mas se você com jeitinho, com sabedoria, porque nós mulheres temos o poder, eu acho muito engraçado que tem muitas mulheres que falam para mim, Fran, tô louca para ir para a roça, mas o meu marido não vai. O que eu faço? Eu digo, use o poder da sedução, meu irmão, o que você tá esperando, né? A pessoa, gente, homem cá entre nós, homem é uma benção. Se tu levar ele no jeitinho, concordar com ele, a coisa vai embora, entendeu? Você acaba trazendo ele para o teu lado. Então, a partir do momento, eu quero contar esse segredo aqui para vocês. A partir do momento que eu entrei em unidade com o Edmilson, ele falava, nós vamos fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou não sei o quê. E eu falava assim, Aí, gente, aquilo me doía, me dava... Olha, a vontade era de dar uns gritos assim no pé do ouvido dele, né? Mas aí o que eu fazia? Eu rebatia naquele ímpeto ali que ele falava que ia fazer, que não sei o quê, que não sei o quê. Às vezes eu rebatia, às vezes eu... não aceitava ali a princípio, naquele momento, mas depois eu falava assim, não é assim que eu vou conseguir. Segundo os livros, segundo os estudiosos, segundo o povo que eu acompanho, que tudo está ensinando a gente para como ter um casamento duradouro, um casamento próspero e feliz, não é assim que a gente deve proceder. Então o que eu fazia? Eu falava, olha, eu tenho que agir com sabedoria para trazer ele para o meu lado. E aos poucos eu ia convencendo ele para ele vir para o lado de cá. Eu falava assim, olha, mas se tu
fizer isso e isso assim. Se você agir com sabedoria, não é você se impondo, não é você debatendo. Sempre que o seu marido fala coisa, você fala 10. Sempre que você fala uma coisa, o marido fala 10. Gente, desse jeito vocês nunca entram em acordo. E quando não há acordo, Deus não prospera. É simples, a matemática é muito simples. Vocês podem, gente, isso não é gospel não, tá? Nem o Espírito Santo, isso é lógica da vida, tá bom? Se você pegar qualquer pessoa que ensina sobre casamento, que ensina sobre prosperidade, eles vão falar isso que eu tô aqui falando para vocês. Eu li muitos livros, eu acompanhei muitos casais, eu estudei muito, Casados para Sempre, aquele pastor Cláudio Duarte, tem um monte de pastor que eu sigo, que fala sobre relacionamento e eles falam isso que eu tô aqui falando para você. E o que eu quero dizer assim, esteja em unidade com seu cônjuge, você que é homem que está vendo esse vídeo, você que é mulher, você pode pensar em todo tipo de luta nós enfrentamos durante essa longa jornada do nosso casamento. A dificuldade financeira, a dificuldade de se relacionar, porque a gente não tinha comunicação, a gente não sabia se comunicar e quando a gente ia se comunicar, a gente estava sempre se alfinetando, a gente não tinha perspecção de futuro, a gente não tinha, ele tinha um sonho, eu tinha outro muito longe, a gente lidava com a infertilidade, que isso também desgastou muito o nosso casamento. Então eu tinha todos os motivos que você pode imaginar para não viver com o Edmilson, para estar solteira. Mas eu falei assim, eu vou conseguir, a gente vai sair dessa. Até hoje ainda é difícil, porque, né, de vez em quando um tá com um tupete maior do que o outro, né? E aí a gente tem que correr, ir para a cruz, colocar ali nos pés de Jesus, para que Deus dê a resposta, para que Deus dê a sabedoria, para que Deus venha dar a graça pra gente. Mas eu tô aqui para dizer para você que é desafiador, tanto para você que está do outro lado como para mim. Mas eu quero te dizer que para você procurar ajuda, eu procurei ajuda, eu fui para a terapia, eu fui na terapeuta em Palmas e falei assim, olha, eu tô com um problema sério com meu marido, eu quero largar ele e eu vou trazer ele aqui para ver se a senhora dá um jeito nele. E ela disse assim, tá bom. Eu falei, então tá, eu vou mandar ele entrar, a senhora conversa aí com ele, porque eu vou largar esse homem. A senhora aconselha ele, porque eu vou largar ele. Gente, eu falei desse jeito, nesse tom de voz pra terapeuta. E ela ficou me olhando, né, e eu fui me embora. Falei, Edmilson, pode entrar lá que ela quer falar com você. Eu pensei, eita menina, ela vai acabar com a AD, vai dizer, ó, como é que tu vai perder aquela mulher, não sei o que, né? E o Edmilson entrou pra dentro do consultório. O Edmilson foi umas 2 sessões, aí ela mandou me chamar. Aí ela disse, Fran, eu queria que você viesse amanhã na sessão. Eu disse, não, doutor, eu não preciso. Quem precisa da terapia é Edmilson. Edmilson não conversa, Edmilson eu não sei o que ele quer. Edmilson, né, eu colocava tanto defeito no Edmilson, que coitado. Gente, quando eu entrei lá, o descasca foi tão grande assim, ela acabou comigo. Ela me desconstruiu, melhor dizendo. Eu acho que eu chorei uns 3 dias assim, sabe? Eu caí na real. Então eu quero dizer pra você, busque ajuda, porque às vezes a gente acha que a gente tá certa. Porque quando a gente tá com o tupete alto, você acha que só você tem razão. Você pensa, não, eu tenho a razão, eu sou a pessoa certa, ele que fez errado, ele que fez isso, ele que fez cagada, ele que não soube fazer isso, ele que falou essas coisas pra mim, eu não aceito, não quero, não perdoo, não é assim? Eu tô aqui para dizer para você, busque ajuda, que seja de um terapeuta. Hoje na internet, aqui no YouTube mesmo, existe vídeos, existe vários depoimentos, existe casais aqui no YouTube só para ajudar o outro. E eu tô aqui também para ajudar com a minha experiência, para dizer que eu passei por tudo isso. E a partir do momento que eu falei, Senhor, eu não vou mais desonrar o meu marido, eu não vou mais me opor a ele. Eu vou ser uma mulher que acata tudo que ele fala, eu vou acatar, eu vou escutar, eu vou analisar. Se eu não aceitar a princípio no primeiro momento, mas depois eu aceito, depois a gente engole aquele sapo, depois a gente digere ele, né? Mas eu falei, eu não quero mais. E a partir do momento que eu tive essa decisão, o que aconteceu? Deus nos abençoou. A partir do momento que eu tomei essa decisão de ouvir, de ser flexível, de me calar, né? Deus nos abençoou a partir do momento que eu andei em comum acordo com meu esposo, porque a palavra de Deus
fala claramente, um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido, ele não prospera. Se você está aí ouvindo esse vídeo, se você nunca rompeu na vida, se você luta para ter as coisas e não consegue, é porque o reino está dividido. Existe caixa 2, caixa 3, caixa 4. Não faça isso. Casamento é uma aliança. Aqui, ó, eu caçando os dedos da aliança. É uma aliança, casamento é uma aliança e esse tipo de coisa quebra essa aliança. E quando há essa quebra de aliança, de compromisso, Deus não nos prospera. Deus olha pra gente e fala assim, não tem como prosperar, porque se eu prosperar essa pessoa aí, por que tem muita gente que não prospera na vida? Tá na peia, na taca, porque se Deus prosperar um pouquinho, a pessoa, como se diz, desbandeia, né? A pessoa vira um monstro. Então é isso que acontece. Esteja em unidade com seu esposo. Fran, eu tô numa situação insuportável. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns pastores que eu sigo, alguns livros que eu li e que me ajudaram bastante. Então, para você também, você que está aí do outro lado, você que quer ajuda, procure ajuda. Hoje existe uma gama de livros enorme, pastores que só estão ali para ajudar, terapeutas só com aconselhamento de casal. Não deixe o seu casamento ir por água abaixo por coisas tão banais. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, que você vai ver quanto Deus nos abençoa a partir do momento que a gente deixa o nosso eu e passa a viver para o outro. O meu objetivo, eu casei para fazer o outro feliz. E muitas das vezes a pessoa não entende por que o casamento não dá certo. Porque ela busca uma felicidade que nem ela consegue achar dentro dela e ela quer achar no outro. E isso, gente, isso é muito errado. E fiz esse vídeo para falar para você que nem tudo está perdido. Você pode estar enfrentando a luta que você estiver enfrentando, mas não desista do seu casamento. Peça ajuda, vai na sua comunidade, ou no pastor, no seu padre, ou você liga aqui no YouTube mesmo, porque aqui tem vários canais que ajudam casais, né? Que ajuda. Eu vou deixar aqui no box de informação para ficar mais fácil para você. Busque ajuda. Eu precisei buscar ajuda, gente. Nossa, eu fiz terapia há quantos anos? Meu Deus do céu, vocês nem imaginam. Então, assim, busque ajuda, porque existe solução sim. Deus deixou o casamento para a gente prosperar. Deus deixou o casamento para isso, para a gente prosperar, para a gente ser feliz e para a gente construir uma família alicerçada. Então, se a sua família, se o seu casamento não está assim, eu tô aqui para dizer para você buscar ajuda, porque vale muito a pena quando você consegue fazer o outro feliz, porque automaticamente isso é recíproco. Tudo que você doa volta para você. Então fica aqui o meu vídeo de hoje falando sobre casamento, sobre tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço, ficam todos na paz.